Os 5 próximos jogos do Vasco. Olha, o Vasco ficará longe pouco mais de 30 dias de São Januário e alguns ajustes necessários, operacionais, devem ser feitos durante esse tempo que o Vasco não deve jogar no seu estádio. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre ingressos para o jogo Vasco e São Paulo. Olha, esse início de campeonato para a torcida do Vasco de forma visitante está ideal. Mais uma vez, a torcida do Vasco deu show e esgotou ingressos para o jogo contra o São Paulo. E também a decisão que o Sub-17 vai ter nesta semana contra o Ceará, importante competição na Copa do Brasil. Também vamos falar da equipe do Gigante, como o Barbieri está olhando essa escalação do Vasco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, que é sempre bom ter você junto com a gente, aos membros do canal também aquele abraço. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Sub-17, antes de eu trazer as informações de São Januário, porque esse tempo que o Vasco vai ficar fora de São Januário, o Vasco promete aí por meio da 77 fazer alguns ajustes lá no estádio do Gigante da Colina. Mas o Vasco joga amanhã, quinta-feira, pela tarde, lá em Fortaleza, onde enfrentará a equipe do Ceará. É isso mesmo, o Vasco que venceu o primeiro jogo por 2-0, jogo importante em que o Vasco saiu na frente do Ceará, né? Até no momento que vinha com mais dificuldade, o Vasco conseguiu se consolidar no placar. E tem esse jogo aí no estádio Presidente Vargas, a partida de volta das quartas de final. O jogo acontece aí no PV às 20 horas, né? Não é à tarde, como eu falei, às 20 horas esse jogo acontece no Presidente Vargas. Então, valendo vaga aí para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-17. Importante aí para o Gigante. Importante aí para passar para a semifinal, na verdade, da competição. E olha, torcida do Vasco vai ficar um tempinho fora de São Januário. É isso mesmo. Só vou passar aqui no canto para você ver os próximos jogos do Gigante da Colina. Só para você entender. O Vasco joga contra a equipe do São Paulo no sábado, às 20 horas. Está passando aí no cantinho da tela. Depois o Vasco vai a Fortaleza jogar contra o Fortaleza no sábado, dia 27, às 16 horas. O Vasco joga jogo como mandante, mas não em São Januário, contra o Flamengo, o dia 5 de junho, às 20 horas. Depois o Vasco vai ao Inter, né, ao Beira-Rio, enfrentar o time do Internacional. E aí só volta a jogar em São Januário. Ainda não está confirmado se a data será essa mesmo, 21/6, para enfrentar o Goiás. Para quem não sabe, no último jogo teve alguns problemas de catracas, entre outras coisas, que teve gente que só entrou no segundo tempo do jogo. O Vasco vai usar esse tempo para otimizar esse novo sistema de catracas, esse novo sistema de vendas para que não caia novamente. O Vasco também busca fazer alguns ajustes, como possíveis pinturas nas arquibancadas, questão de banheiros que já vem sendo reclamado há muito tempo. O Vasco também quer ajustar a questão dos bares. Então esses 30 dias aí mais ou menos que o Vasco vai ter serão de ajustes para que São Januário receba a torcida da melhor forma no jogo contra o Goiás no dia 21 do próximo mês. Um pouco mais de 40 dias, né? Se a gente for olhar aqui o jogo do Vasco contra o Santos, que aconteceu no dia 14, é pouco mais de 40 dias mesmo, né? Quase 40 dias. Então o Vasco vai usar esse momento aí por meio da 77 para otimizar esse trabalho, para que não tenha mais filas, para que os torcedores não fiquem esperando tanto. Então será feito esse trabalho. Primeira parte, que era o telão de São Januário, já está funcionando, está ok. Agora o Vasco vai para a parte aí estrutural de São Januário, fazer alguns ajustes aí que estão sendo pedidos, bares, melhorias nos bares, melhorias nos banheiros, melhorias também nas catracas aí que tiveram problemas no jogo contra o Santos, para que a torcida seja melhor recebida no jogo contra a equipe do Goiás, que a priori está marcado para o dia 21, mas quando sair a tabela detalhada, a gente vai saber quando o Vasco volta a São Januário. Enquanto isso, são 3 jogos fora, um jogo no Maracanã, e o Vasco vai buscar aí os seus objetivos. Falando sobre time, Barbieri está treinando, já
já sinalizou com algumas possíveis mudanças, né? Para ver se o time tem maior qualidade. Tem a volta do Carabarral, que é um cara que pode ser utilizado como meio campo, não como volante, como usou na última vez que ele entrou. O próprio jogadores da base também que estão sendo treinando ali, o próprio Ryan, mas enfim. Barbieri está testando aí essas mudanças, principalmente no meio-campo, para tentar ter um time mais equilibrado e chegar lá contra o São Paulo no Morumbi e poder surpreender a equipe do São Paulo. Quem está muito otimista com esse jogo é a torcida do Vasco. Por quê? A torcida, assim que abriu as vendas para a torcida visitante, em menos de uma hora a galera abraçou. A galera comprou os ingressos para o jogo Vasco e São Paulo. E quem não comprou, não compra mais. Só se achar com cambista, né? Que muito provavelmente alguns cambistas devem ter comprado. Mas enfim, ingressos esgotados para a torcida do Vasco lá no estádio do Morumbi, onde o Vasco enfrenta o São Paulo às 18h30 neste sábado. Então, galera que quiser ir, vai ter que se aventurar aí ou alguém desistir, enfim, para poder comprar os ingressos. Um dado importante é que a torcida do Vasco em todos os jogos como visitante neste Campeonato Brasileiro da Série A 2023, o Vasco esgotou todos os ingressos como visitante. Esgotou ingressos como visitante no jogo contra o Atlético, esgotou ingressos como visitante no jogo contra o Fluminense, esgotou ingressos como visitante no jogo contra o Curitiba e agora esgota ingressos como visitante no jogo contra a equipe do São Paulo. Meu irmão, a torcida do Vasco é maravilhosa e vem abraçando o gigante aí, mesmo no momento de oscilação, tão bom assim. Então é isso. Hoje um vídeo foi um pouco mais curto. Não tem por que ficar inventando notícias se não tem notícias. Não tem por que opinar do que não tem para opinar. A gente tem que trazer o vídeo com aquilo que a gente tem para trazer. Porque não pode ficar enrolando vocês, né? Isso é importante que a gente traga sempre. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço. Saudações vascaínas. Até a próxima. E valeu. Tamo junto.